Ilustres amigos do canal, tudo bem? E estamos aqui de volta, novamente gravando o segundo vídeo da série Qual a Melhor Taxa?, na qual nós apresentamos para você a nossa visão, não é indicação de investimento, mas a nossa visão a respeito das taxas do Tesouro Direto em 2021. E no vídeo de hoje, sem enrolação, nós vamos direto falar então das taxas que nós temos aqui em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais. Se você não assistiu o vídeo de hoje, eu já te convido. Inscreva-se aí no canal, ative o sino da notificação e já aproveita, clica nesse vídeo que está aqui no alto do card e você vai ver a avaliação que nós fizemos para os títulos do IPCA 2026, 2035 e 2045, o IPCA principal. Hoje vamos falar então do IPCA com juros semestrais. Recapitulando então, qual é a metodologia para que você entenda? Pegamos todas as taxas desde janeiro de 2021 aqui dos títulos que nós estamos falando e trouxemos aqui para algumas métricas para facilitar a sua compreensão. Então vamos começar aqui com o título aqui 2045. Aliás, vamos começar por esse aqui, o 2030 com juros semestrais. É esse o primeiro título que nós vamos falar. O que nós temos visto aqui em relação às taxas? A taxa média da última quinzena, ou seja, da quinzena de junho, foi 4,03. Acompanhe comigo aqui nesse quadro à esquerda, aqui em verde. Abaixo dela nós temos a taxa média de junho de 2021, ou seja, as taxas médias do mês de junho fecharam em 3,94. Se pegarmos todos os dias e dividirmos pela taxa média de cada dia, encontraremos 3,94. Já eu explico para você essa questão das cores. No primeiro trimestre tivemos uma taxa média de 3,34. Bom, o que nós chegamos à conclusão é que essa é a pior taxa entre todas essas. Ou seja, se você comprou lá, você pegou uma das piores taxas. Isso se confirma quando nós olhamos a taxa do segundo trimestre para esse título, 3,97. Veja a diferença, 3,94 para 3,97. Ou seja, as taxas subiram no segundo trimestre e subiram bem. E no semestre, como elas fecharam? 3,66. E aí trazemos aqui para você, agora nesse quadro da direita, uma comparativa em relação aos quartis. Ou seja, se pegarmos todas as taxas diárias que nós tivemos então de compra em 2021, as 25 piores taxas então vão ser até 3,27%. Por essa razão, no primeiro trimestre nós colocamos 3,34, que é a taxa que mais se aproxima desse valor. Ou seja, primeira são as taxas ruins, as 20% das taxas piores do Tesouro. De 3,28 a 3,86, nós classificamos em amarelo e chamamos essa taxa de ruim para a média. Ela não é tão ruim quanto a anterior, mas também não está boa. É uma ruim para a média. Esse é o segundo quartil, então. E aqui nós temos já 50% das taxas, então. No quartil seguinte, as 25% taxas seguintes vão de 3,87, que é o limite da anterior, até 3,97. Essa nós chamamos então das taxas médias para boa. E verifique que uma boa parte do tempo ficou nisso. Em junho, 3,94. No segundo trimestre, 3,97, já aqui na divisa em relação à próxima. E no semestre também. Mas quando é que as taxas começaram realmente a ficar boas, ou que eu considero boas no ano de 2021? Acima de 3,97%. Veja, 3,97%. Olhando graficamente, estamos aqui, para que você entenda, esse é o gráfico estático do Tesouro. Quando você vê a taxa caindo, foram a época de pagamento dos juros semestrais. Quando há o pagamento então desses cupons semestrais, o Tesouro Direto tira o título de venda durante 3 dias. São esses momentos que você vê. Então, olhando aqui no gráfico, a taxa, uma das mais baixas, foi aqui, baixo de 3%, o que confirma essa informação que nós estamos trazendo aqui, uma taxa média de 3,27. Depois nós temos, olhando aqui, taxas subindo. Repare comigo que desde fevereiro essas taxas, aliás até um pouquinho antes, desde o finalzinho de 2020 elas já vêm subindo. E agora estão aqui, em torno então de quanto? 4%. Já tivemos taxa em 4,5% no ano passado. Mas é bom alertarmos que estamos olhando somente as taxas de 2021. Então anote comigo, 4,11% em 22 de junho e em 23 de junho, 4,11%. E as taxas agora estão ali, em torno de 4%. Continuam sendo taxas excelentes em relação ao que nós estamos tendo do histórico de 2021. Se você está gostando já desse vídeo,
Deixa aí o seu super like, compartilhe com alguém que quer comprar o título, mas não tem a menor noção se a taxa tá boa, tá ruim, que momento ideal para comprar. Isso aqui traz uma ilustração muito clara para você de como é que as taxas estavam no passado, para que você possa tomar melhor a sua decisão de investimento. Vamos falar agora então do título seguinte, o Tesouro IPCA 2040 com juros semestrais. Da mesma forma, nós tivemos então a média da última quinzena 4,22. Em junho tivemos 4,16, ou seja, se em junho caiu, significa então que a taxa do segunda quinzena foi melhor que a taxa da primeira. No primeiro trimestre, 3,86%. Veja que a taxa está vermelha, assim como tivemos na outra. Significa o quê? As taxas vêm aumentando, já começa a olhar o gráfico aqui. No segundo trimestre, então, a taxa média foi de 4,21%. Opa, bem acima do primeiro trimestre. E no semestre foi 4,04%. Então essas são as referências de taxa média para o Tesouro IPCA 2040. E aqui a variação dos quartis. Se você comprou até 3,84, você pegou uma taxa que eu considero ruim. Já se você comprou aqui entre 3,85 e 4,13, você pegou uma taxa migrando aí de ruim para média. De 4,14 até 4,24, a taxa começou a ficar boa. É a taxa que eu chamo de média boa. E acima de 4,24, sempre olhando para o histórico desse título em 2021, é uma taxa muito boa. Lembrando que a melhor taxa foi 4,37%. Opa, está aqui, ó, dia 7 de maio, o IPCA 2040 atingiu esse valor. E 4,37 foi a melhor taxa. Então, entre 4,24 e 4,37, parecem ser taxas bem atrativas quando olhamos o histórico. Novamente olhando para trás, veja que chegou a 5% lá atrás, lá no ápice do problema sanitário. Depois a situação melhorou e agora ela piorou um pouquinho. Não mais por esse motivo, mas por outras questões que nós temos falado aqui no canal. Então grava bem, faça suas anotações com relação a essas taxas aqui, para que você se situe em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento em 2040. E para finalizar então, vamos falar do 2055 com juros semestrais. Reparem que as taxas vão só aumentando. Veja que a taxa aqui era 4,36, a da quinzena anterior era 4,22 e a outra 4,03. Então, quanto mais longo você vê, mais variação nas taxas. É o que você vai observar aqui. Novamente, no 2055 as taxas chegaram a passar de 5%. No 2040, elas bateram e voltaram. No 2030, elas nem chegaram a 4,5%. Então, essa maior volatilidade você observa nos títulos de mais longo prazo, tanto para cima quanto para baixo. Há uma maior volatilidade. Então, na segunda quinzena então, do mês de junho, a taxa fechou em 4,36. É uma taxa aí mediana. No mês todo de junho, 4,33. Não tivemos, então, grandes variações no mês de junho. Já no primeiro trimestre, a taxa era 4,12, uma taxa que eu considero aí próxima à taxa ruim do primeiro quartil. Depois, se nós olharmos para o segundo trimestre, subiu para 4,41. Significa então que ela subiu substancialmente, o que faz gerar uma taxa no semestre, então, média diária de 4,26%. E aqui você tem os quartis, então, para te auxiliar nessa decisão. IPCA 2055. As piores taxas ficaram até 4,08. Então, se você comprou nessas taxas, as taxas não estão boas. O segundo quartil, quer dizer, a segunda quantidade pior de taxas, que eu chamei de ruim média, ficaram entre 4,09, que é o quartil anterior, até 4,32. Se você está entre essas taxas, você não está na taxa pior, mas também não está na linha melhor. A coisa começa a ficar boa aqui no terceiro quartil, que vai de 4,33 a 4,44. Repare que os dois aqui, ó, no mês de junho já estão nessas faixas de preço, entre 4,32 e 4,44, inclusive essas melhores do segundo trimestre. Mas por fim, as taxas melhores, olhando sempre o histórico de 2021, estão aqui, entre 4,44 e 4,62, que foi a melhor taxa. Vamos verificar aqui quando é que ela apareceu. No dia 25 de março, 4,62. Mas veja que vem se mantendo alta nesse período. Olha, o mês de março todo, 4,44, 4,49. Todas as taxas no mês de março, inclusive de abril, se mantiveram nesse patamar bem elevado. Depois elas vieram reduzindo um pouco, mas não estão tão baixas assim não. Estão bem próximas ainda desse quarto quartil, a partir de 4,44. E aqui no gráfico você pode observar esse movimento.
veja que elas chegaram a baixar para menos de 4 a taxa desse título. Lá no finalzinho, mais ou menos em dezembro, ela baixou para menos de 4 e agora já está em 4,62. Veja que as taxas têm uma tendência de vir subindo. Tiveram uma pequena queda aqui novamente, mais ou menos aqui no mês de maio, e depois vieram subindo de novo. É bom para que você fique de olho e para que você tenha uma noção. As taxas estão boas? Estão ruins? Esse é um parâmetro para te ajudar na sua decisão de investimento. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que você possa cada vez mais acompanhar a variação das taxas aqui nessa nossa playlist. Qual a melhor taxa? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.